Bem, pessoal, estamos mais uma vez aqui com mais uma edição do Mídia Certa, hoje com o publicitário Lucas Napoli, da Chile 360. Lucas, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer. Aceitar o nosso convite aqui para bater esse papo do Mídia Certa, para você falar um pouquinho aí da tua labuta aí na área de publicidade e propaganda, falar um pouco da Chile 360, que a gente já tem há um bom tempo aí como parceiro, e também falar um pouco do mercado de publicidade e propaganda, que você já vem atuando faz muito tempo. Muito obrigado, viu, por você estar aqui. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer, né? A gente se conhece um bom tempo, né? Já está trabalhando junto um bom tempo. É verdade. Acho que é tranquilo. É verdade. Eu queria começar aqui com o Lucas, perguntando por que 360? Chile 360. Evidentemente, motivos tem, né? Mas por que o 360, Lucas? A ideia do 360 veio há alguns anos atrás, ainda estava essa diferença, né, entre a mídia offline, online, a própria imprensa separada, ferramentas, né? E a gente pensou em unir, né? Por ser uma agência do interior, né, que a gente tem que acabar atendendo a todas as necessidades do cliente, né? Todas as necessidades nesse sentido mesmo, do 360. Sim. Então a ideia é da gente servir o cliente com todas as ferramentas que ele precisa, né? Então a gente consegue construir desde a parte do site para o cliente, a fazer uma campanha, um planejamento, atende ele com a assessoria de imprensa. Então essa que é a nossa ideia, né? A ideia do 360 é esse universo mesmo. É mostrar que a agência está preparada para atender todo e qualquer tipo de demanda de todo cliente que está aí no mercado. Exatamente, é isso. Bacana. Fala uma coisa, ô Lucas, há quanto tempo você é publicitário? Publicitário. Formado há? Acho que faz 7 anos. Tá fazendo 7 anos. Na Uniara. Me formei na Uniara. Você fez propaganda e marketing? Publicidade e propaganda. Isso. E a Chile tem quanto tempo? A Chile nasceu, né, nasceu após a faculdade já, né? Logo depois? Logo depois. Foi TCC? Foi... Mais ou menos. A gente, na verdade, tinha uma agência chamada Absoluta. Agência experimental, né? Experimental? Mais ou menos, né? Não foi bem a experimental, né? O nome até... Eu lembro da Absoluta. Era Absoluta. Lembro da Absoluta. E aí a gente, no meio dessa, vamos falar assim, da evolução que a agência teve, a gente fez dentro do Festival Internacional de Publicidade, a gente conheceu uns mexicanos, né? Conheceu uma... Agora que eu estou sabendo porque é Chile. O pessoal da Chile mesmo, lá do México, né? Sim. Os publicitários, que fez amizade com a gente ali no festival. E aí a gente começou a fazer uma parceria de troca mesmo, né? Até mesmo a gente fornecer material para fora, né? Uhum. Então aí a gente começou a utilizar o nome da Chile, né? A gente fez como se fosse uma fusão, né? Vamos chamar assim, né? De trabalhar junto com o pessoal do México. Inclusive, antigamente, o nosso site você entrava, tinha as duas bandeiras, né? Então, o Brasil caía pra gente, o México já ia direto era o mesmo site, vamos falar assim, né? Sim. E aí eles tiveram um problema lá no México, né? E estão meio adormecido há algum tempo e a gente está tocando agora só aqui no Brasil mesmo. Entendi. Não que era filial, era uma parceria mesmo. Então a gente utiliza o nome deles. Aí o 360 veio dessa... Aquilo que você me explicou. Exatamente. Agora, isso tem quanto tempo que vocês estão... Acho que deve fazer uns 5 anos, 6 anos mais ou menos. 5, 6 anos? Então com a Chile 360. Isso. É a mesma agência, né? A gente só mudou o conceito, vamos falar assim. Mudou o conceito. E me diga, hoje você está lá com o Marcelo. O Marcelo está no teu... Marcelo. É o teu criação, não é isso? Isso. O Marcelo é o diretor... de arte. De arte. Ele faz a parte do planejamento, né? Ele dirige o pessoal, né? Vamos falar assim, né? Eu faço mais a parte comercial, direção comercial. Atendimento a você e quem? Eu e a Fernanda. Fernanda. Isso. Faz a parte comercial e o Marcelo ele cuida da parte de dentro da agência, o andamento da criação, do planejamento, ele que dá essa... Então eu fico parte de fora e parte de dentro. Tá. E me fala uma coisa, como é que você tem visto hoje o mercado de publicidade e propaganda aqui na nossa cidade, que é onde vocês mais atuam, mas você também está em Matão, né? Você tem também cliente em Matão, não é? Na verdade, a gente atua, a gente não tem, né, uma fronteira, vamos falar assim, sim. Né? Não pode... mas é claro, né, a força maior é que nossa região, Matão, eu tenho grandes clientes em Matão. Quem né? que você tem lá?
Eu trabalho com a Brasilux. Brasilux das tintas. Isso, a Brasilux Tintas. Legal. Trabalho com a Gcred, trabalho com a Oficina da Saúde, a Senhora Casa, e aí vai, né? Tem alguns clientes que são de jobs, tipo a Baldan, Implementos Agrícolas. Então aí, eu toda semana estou lá na Câmara Municipal de Matão. Tá. Toda semana eu vou para Matão e aí de um cliente acaba surgindo outro. E cidade menor, então é até mais fácil, né? A Brasilux é uma empresa grande. Nacional. Exatamente, de campanha nacional. Exatamente. A Brasilux ela tem crescido bastante, tem cada vez mais exigido, né, da agência para ajudar a alavancar, né, as mídias, inclusive nacional. E como você está vendo, então, só resgatando aquela pergunta que eu tinha feito, como é que você está sentindo o mercado hoje? Então, é um mercado que está respondendo, está pujante? Como é que você está sentindo? Ou deu uma brecada, está voltando agora? Não só o mercado de consumo final, mas o mercado também para a área de publicidade e propaganda. Na verdade, a publicidade, a propaganda é um serviço e ele é abastecido, né, pelas indústrias, o comércio, né? E se está indo mal para a indústria e para o comércio, ela começa a afetar a nossa cadeia, né? Reflete. Exatamente. E eu acho que esse ano foi um ano de recessão, né, para todo mundo. Bom, pelo menos meus clientes, eles têm 2014. Têm falado que esse ano não está legal, não está bom, e isso acaba refletindo, né? A porta vai cortando verba. Eles falam que é com relação a um ano atípico, por causa de Copa do Mundo, por causa de eleições. Eu acho que todo mundo tenta explicar um pouco, eu acho que é um pouco de tudo, né? Ou eleição, é um pouco de insegurança do que vem por aí. É uma mistura, né? De eleição com Copa do Mundo, com, não sei, com o mercado mesmo, né? Mas esses caras, assim, o Lucas, esses caras, quando eles falam uma coisa, eles pararam de anunciar por causa disso ou eles tiraram um pouco o pé e... eu acho que essa é a palavra, tirar um pouco o pé, né? Então, muita gente que estava vindo no embalo de anunciar, de fazer um planejamento de crescimento, Sim. a hora que começou a sentir que começou a apertar, né? Eu acho que eles começam a cortar e o investimento em propaganda é um dos cortes que são feitos, né? Esperar um cenário mais otimista ali, mais né? otimista ou mais consistente. Exatamente. Eu acredito muito no ano de 2015. Que bom. 2015 eu tenho... Que bom. Eu já tenho sentido, assim, né, a resposta. Os clientes, eles estão animados, pelo menos a nossa carteira ali, né? O que a gente tem conversado com os clientes, eles estão otimistas para poder anunciar e crescer, né? Sabe de uma coisa? Olha, hoje pela manhã, eu estava voltando de São Paulo, hoje de manhã. É impressionante a quantidade de veículos, principalmente caminhões, que estão trafegando nessas rodovias que ligam São Paulo com Araraquara. Meio de semana, principalmente caminhões. Impressionante, eu fiquei impressionado. Isso é bom, né? Isso é um bom sinal. Exatamente, e eu estava vindo e eu comecei a refletir justamente sobre isso. Falei, caramba, o país parece que está, né, passou essa parte, esse lado da eleição, o lado da Copa do Mundo, esse negócio, todo mundo tem que trabalhar, né, Lucas? Tem que trabalhar. Todo mundo tem que ganhar dinheiro, todo mundo tem que sobreviver, né? E eu vim assim, dentro do meu carro, refletindo, falei, pô, caramba, isso é um sintoma de que a economia, muito embora nós estejamos no interior do estado mais rico do país, mas é um sintoma, evidentemente, por causa disso mesmo, de que a economia, não vou dizer como um todo, muito embora nós tenhamos tantos sobressaltos na economia hoje em dia, mas é um sintoma de que o pessoal está trabalhando, está botando... Está mexendo, né? Está mexendo, né? Isso acaba refletindo no mercado publicitário. Com certeza. Como é que eu falei, eu tenho essa visão também de otimismo, né? Eu fui para São Paulo acho que semana passada, também tive essa sensação, né? Vi bastante movimento, mas eu como faço a parte comercial, que eu vou até o cliente, eu sempre pergunto, como que estão as coisas para você? Tá legal, não tá legal? E aí você vai pegando, né, um pouquinho de cada cliente e vai montando, né, na sua cabeça o que você acha do cenário. Mas o que eu falei, pelas conversas eu tenho sentido que 2015 vai ser muito bom. Eu até não vejo a hora que vira 2015 para decolar.
essa virada é uma coisa simbólica, né? Sim, Porque na sim. minha concepção isso nada mais é do que do dia 31 para o dia 1º, é um dia para o outro, né? Mas que o clima muda. Muda. E as expectativas mudam, né? Eu falo até fim de ano, né? Cortando. O fim de ano você vai no cliente, às vezes com alguma ideia, alguma coisa, tentar aplicar alguma ideia para o fim do ano tal, e você já sente a pessoa fala, não, deixa virar o ano. Então existe uma barreira, não é física, né? Mas ela existe, né? Daqui para frente. É uma barreira que eu diria quase que uma barreira psicológica. Exatamente. Né? Que o cara está esperando por um momento novo, por um dia novo, por um ano novo. E a gente espera muito que isso realmente venha a acontecer. Né? Em 2015 a gente tem que virar a página e começar tudo de novo. Né? Ou recomeçar. Né? De novo. E eu acho que as agências de publicidade, nesse sentido e nesse mercado, têm um papel fundamental. Que aí motivar, visitar o cliente, como você disse que visita, e procurar para o cliente, perguntar para o cliente o que ele está sentindo do mercado. Exatamente. Né? Eu tento fazer esse trabalho de sempre fomentar e sempre tentar criar algo novo, né? De ideia, às vezes, para o cliente. O que você pensa em fazer isso? Por que não vamos fazer dessa forma, né? Vamos anunciar, né? É que eu falei, depende muito do cliente, né? Depende dele, né? De ele estar disposto a arriscar ou a investir mesmo. Né? Qual que é a dificuldade que você enfrenta como atendimento? Né? Porque aquilo que a gente sempre fala aqui, dentro de uma agência de publicidade, você tem diversas áreas, desde criação, atendimento, mídia, tráfego, enfim. Planejamento e tal. Exatamente. Né? Como é que você que é atendimento, você é a linha de frente da agência. Como eu tenho um time aqui na TV Cultura Paulista, que é um time são as nossas consultoras executivas de contas, que são as nossas linhas de frente. Sim. É a nossa linha de frente, melhor dizendo. E elas, não tem ninguém melhor do que elas para poderem dizer como é que estão sentindo o mercado. Se o mercado está parado, se o mercado está... Né? Eu vou te fazer uma pergunta que você vai responder no segundo bloco. Como é que você sente cada vez que você vai no cliente e o cliente está para baixo, está devagar? Qual é o argumento que um cara como publicitário, que é atendimento de uma agência, tenta buscar para colocar para esse cliente, para ele entender que é a hora dele anunciar? Mas a gente fala isso já, na volta da mídia certa, no segundo bloco, hoje aqui com o publicitário Lucas Napoli. Até já. Há 45 anos de história, 45 anos de cultura. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada com um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá pra acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Ora, amiguinho, você sabe, criança não trabalha. As crianças precisam brincar, se divertir, descobrir coisas novas, se alimentar bem e ter acesso à escola. Estudar. Olha, trabalhar só quando crescer, viu? Se você, criança, trabalha ou conhece algum amiguinho que trabalha, procure ajuda. Fale com alguém da sua família, da sua escola ou até com uma autoridade no seu bairro. Ou ligue para o número 100. Criança tem o direito de ser criança. Trabalho infantil é proibido, hein? Vai, denuncie. Disque 100 ou acesse o site www.mpt.gov.br.
Notícias, entrevistas, opinião e informação. O jornalismo em primeiro lugar. De segunda a sexta. Ok, pessoal, estamos de volta com o Mídia Certa. Hoje o nosso convidado é o publicitário Lucas Napoli, da Chile 360. Lucas, deixa eu te resgatar um pouco essa pergunta que eu deixei aberto no primeiro bloco, que é, eu vejo essa dificuldade também aqui com o meu time aqui de consultores, eu queria entender um pouco da agência também. Como é que você, quando você chega no cliente e o cliente está para baixo, derrubado, o mundo acabou, não estou vendendo nada, como é que você chega lá e fala, vamos lá, amigo, temos aqui a única ferramenta para que você volte a vender aí é a publicidade do teu negócio? Na verdade, eu tento levar um pouco de otimismo, né? E mostrar alguma ferramenta que vá surtir algum efeito, né? Eu acredito que a gente faz propaganda, né, o tempo todo, né? O tempo todo, muitas das propagandas, elas são gratuitas, né? Uhum. É o modo da pessoa atender, é o modo dela posicionar a sua mercadoria dentro de uma loja e assim por diante. Então, até assim, eu faço um papel, né, de atendimento, não como vendedor, né? Sim. Eu tento não ser um vendedor. Perfeito isso que você está dizendo. Vai, continua, que já eu quero pegar esse gancho aí. Eu tento mostrar para ele até o lado que é a agência de publicidade, né? Na verdade, muitos clientes nem sabem direito como que é o funcionamento de uma agência, né? Acho que é uma dificuldade que eu sinto quando eu vou em algumas, até mesmo empresas que não são tão pequenas, né? Médio porte, tem essa dificuldade deles sentir o que é a agência de publicidade, né? Então a gente tenta mostrar. Eu, na verdade, tento entender como que é o processo dessa empresa, como que você faz a venda. E aí, até mesmo, eu não sou do lado criativo, né? Não sou do lado da criação, mas eu, como lado comercial, inclusive, no mercado que não tem um segmento só, né? Eu trabalho com tudo, né? Falei, tinta, fábrica de urna funerária, roupa, alimentação. Então, você sabe, você pega um pouquinho de cada lado e vai aprendendo com isso, né? Então, eu tento entender o lado da empresa, como que é o processo de venda, e aí sim oferecer uma ferramenta que vai ajudar, seja ela de propaganda, de venda direta, é um folder às vezes, que esse cliente precisa para poder apresentar, ou às vezes é um site, ou é às vezes uma mídia social. Então, esse é o formato que eu tento levar para o cliente, né? E mostrar esse lado. Deixa eu pegar isso que você falou, é super importante, que eu acho que é perfeito, é uma coisa que a gente tem que cada vez mais colocar isso na nossa frente e refletir sobre isso, né? Não que nós não sejamos vendedores, e tem que ser vendedor, todo mundo é vendedor, seja de que produto for, né? Seja de que produto for. Não estou falando de dinheiro, né? Não estou falando de dinheiro, estou falando de produto, né? Estou falando de... Ou vender a ideia, ou vender... A ideia, a prestação de serviço, seja o que for. Mas eu acho que tem uma coisa que a gente tem que cada vez mais conceituar isso junto ao cliente, que nós não somos apenas e tão somente vendedores de serviço, como é o teu caso, como é o caso da TV Cultura Paulista. Nós somos consultores. Exatamente. Né? Consultores, porque eu vou me colocar agora do lado de cá, mas eu vou pensar um pouco do lado do cara que vende geladeira, um varejo, né? Geladeira. Sim. Quando eu, Virgílio, vou comprar uma geladeira, eu não vou perguntar para o Lucas Napoli que geladeira que eu tenho que comprar. Se você for comprar uma televisão, você não vai perguntar para o Virgílio, então, qual é a televisão que você tem que comprar. Você vai procurar um cara que é consultor na área afeita a isso, que correlata a venda do produto. Então, você vai chegar lá, o cara vai explicar para você como é que funciona a televisão, quantas polegadas, quantos canais pega, se é HDMI, se não é, enfim, todo aquele negócio. E a mesma coisa do lado da geladeira. Todas as características técnicas do produto. E aí você compra confiando nas informações que aquele consultor te colocou. Eu também. Tá?
Então, só para complementar isso que você falou realmente, quando você chega, é super importante isso que você disse, cara. Quando você chega no teu cliente, você tentar entender o negócio do cliente para Exatamente. poder passar o teu diagnóstico como comunicador. E às vezes nem na hora a gente tem essa resposta. Não, você tem que pesquisar, analisar, né? tem que estudar, pesquisar e dali tirar um diagnóstico e levar a provável ou a solução que você Isso. acha mais adequada para o carro. Você Exatamente. concorda com isso? Concordo. E, inclusive, né, eu acho que é até quebrar isso, né, nas empresas. Muitas empresas acho que têm medo, agência de publicidade. Não, eu vou ligar direto, ou eu vou fazer o trabalho, né, da agência, ao invés de entrar em contato com uma agência e tentar, né, entender o lado, né? Porque o processo é esse, né? Eu chego até a empresa, conheço a empresa, primeiramente fisicamente, né? É igual um namoro mesmo, né? Você vai olhar, já vai começar a receber essa informação. Entender o negócio. Entender, né? Eu sou uma pessoa muito observadora, eu fico olhando, vendo como que é o processo ali, né? Se tem o material exposto, às vezes não, é uma indústria, né? Você não tem o contato ali com a parte de produção, mas tentar entender aquele produto. Eu busco até, às vezes, eu já sei que eu vou naquela empresa, eu pesquiso antes para tentar chegar e já com as minhas dúvidas também, né? E aí, com esse diagnóstico, a gente começa a entrar numa conversa para tentar dar uma solução. Não existe assim, eu vou empurrar alguma coisa nessa pessoa, isso não existe, né? É você entender dentro do que ela te permite, né? E tentar fazer, vamos falar assim, a venda da publicidade, né? Da arte, da comunicação. A parte de planejamento de comunicação. Exatamente. Né? Que engloba tudo. Tudo. E eu acho também outra coisa, Lucas, eu não sei se você concorda ou não, que a responsabilidade de quem faz uma análise macro dessa, né, e vai entregar um planejamento de comunicação para um determinado cliente que queira, seja numa promoção ou institucional, vender o seu produto, eu acho que está embutido dentro desse diagnóstico e dessa proposta um compromisso de motivar o consumidor ou seu público-alvo a ir até o PDV ou ir até o ponto de venda, né, para buscar aquele produto que foi anunciado de acordo com a campanha que você sugeriu. Exatamente. Né? Mas tem que estar embutido dentro desse negócio aí o seguinte, a responsabilidade da agência de publicidade que criou a campanha e o veículo ou os veículos que veicularam essa campanha vai até a porta do estabelecimento. Sim. Você concorda? Esse é o papel, né? É levar. o papel. Da porta para dentro cabe ao dono do negócio. Exatamente. Você E não às vezes acha até isso? as alterações, né? Que você vê, né? Às vezes você entra na loja e até a fachada não está coerente com, às vezes até o produto, né? Você fala, putz, esse cliente tem um produto tão bacana, tão legal, por que ele investe, né? Não dá uma cara nova, não... Então, é o que você falou, é um trabalho que a gente faz uma parcela, né? A publicidade tem uma parcela bem, vamos falar assim, ela é significativa, mas é uma parcela só, né? Cabe ao proprietário ter essa responsabilidade de ter o produto, de também ser uma empresa idônea, né? De oferecer produtos De qualidade, com preço justo. Justo e honesto, exatamente. E aí eu entro nas outras partes que são a E publicidade. principalmente, atendimento. Atendimento, eu ia falar isso, né? Essa eu acho que é uma diferença enorme e faz uma super diferença, né? Em qualquer empresa, não importa se é uma Porque pizzaria, o consumidor, se é... cara, eu vou falar uma coisa para vocês, para todos nós, todos vocês que estão nos assistindo aqui, todos, inclusive empresários, nós somos muito mal atendidos. Muito mal atendido. Muito mal atendidos. Muito mal. E eu digo isso de uma forma genérica. Não estou falando isso de uma forma específica. Falo isso de forma genérica. Né? Você vai sair para comprar qualquer tipo de produto ou serviço, o cara parece que ele está fazendo a obrigação de te vender. É um favor, né? É um favor. Para você ele está te atendendo.
E esse é um problema terrível que todos nós enfrentamos. E eu sei que o empresariado está muito preocupado com isso, viu, Lucas? Está muito preocupado. O empresário tem um produto bom, com preço justo, preço honesto, a grande maioria, evidentemente, mas ele está muito preocupado com o fator atendimento, que é uma coisa que é um detalhe fundamental. Eu acho que entra também o lado da concorrência, né? Claro. Se ele não se preocupar hoje, né, com esse lado do atendimento, a concorrência vai acabar engolindo, né? Eu acho que a diferença mesmo é o atendimento. E aí não tem agência de publicidade que dê jeito, né? Não tem conserto. Não tem campanha que dê jeito Não nisso. tem campanha. É porque a pessoa vai uma vez só, né? Ela entrou no estabelecimento, foi mal atendida, né? Não, e aí cai por terra, né, tudo, porque você pega uma agência que vai lá, visita o cara, faz todo o diagnóstico do negócio, né? Conhece o produto, conversa com o dono, explica tal, aí se debruça sobre uma campanha, cria a campanha, faz um planejamento de mídia muito bem feito, com critério, bota no ar e de repente chega lá, o cara não está vendendo. Aí fala, mas não vendeu, não deu retorno, não sei o quê. O que está acontecendo de dentro? Você tem que começar a analisar o que está acontecendo de dentro do muro para dentro. Exatamente. Porque aí não tem agência que dê resultado, nem veículo. Nada. Não tem o que ajuda ele, né? E esse é um problema, né, geral, né? Não existe, né? Eu acho que as empresas já é um diferencial, parece, né? Que não deveria ser, né? Você pode ver que você sempre vai lembrar de uma empresa que te atendeu bem. Eu fui naquele restaurante que fui bem atendido. Eu fui comprar uma peça de roupa, fui bem atendido. E hoje também é um reflexo fácil, né, do boca a boca para desmotivar a pessoa a ir naquele lugar, ou até as redes sociais, né, que é rápido. A rede social hoje dissemina, amigo. Ela pode tanto te dar uma levantada legal pra caramba, como pode te arrebentar em 2 minutos. Com certeza. O que eu digo é o seguinte, eu não me canso de repetir aqui uma coisa. Outro dia até um amigo falou, você está louco. Não estou louco. É o seguinte, quando eu digo que preço, quando justo, aquilo que você falou, quando justo e honesto, é detalhe. É detalhe. Com certeza. Quando justo e honesto, é detalhe. Porque ninguém senta para tomar uma cerveja e pergunta o preço. Alguém pergunta o preço aqui para tomar uma cerveja? Você não chega num boteco e fala assim, quanto que está custando a cerveja? Você lembra do atendimento, né? Porque a cerveja é uma coisa que você pede porque você está com vontade de tomar, seja a marca que for. Agora, evidentemente que se o cara não estiver cobrando 10 pau a garrafa, né? Está cobrando um preço justo, 6, 6,50, alguma coisa, tudo bem. Mas a marca, você chega, é diferente de você ir lá escolher um prato, que você vai evidentemente escolher o prato, vai ver o preço. Se o preço for justo e honesto, o que conta aí, amigo, é a qualidade da comida, a qualidade do produto que você vai pedir e o atendimento, fundamentalmente. Exatamente. Se você tiver essas duas coisas, e aí, volta. Não tem como substituir o ser humano ali, né? Que é o nosso papel aqui, né? De atendimento, de ir até a pessoa e transmitir esse calor, né? E eu acho que a gente falou de publicidade e caiu num lado que é publicidade, né? O atendimento ali, né? Eu acho que é isso mesmo. Tá bom. Ok. Lucas, olha, foi muito bom, terminou o nosso tempo, infelizmente, um papo rápido demais, né? Ele estava aqui fora, apavorado, o que eu vou falar em meia hora? É tanta coisa que puxa a vida. Mas é o que eu falo sempre, que é um bate-papo, não é pergunta e resposta. Eu quero te agradecer de montão aqui, dar um abraço em todo o pessoal da Chile 360, no Marcelão lá. Fala para ele que eu espero ele aqui, vou fazer o convite para ele falar sobre criação aqui também, direção de arte. E te agradeço muito. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado mesmo. O prazer é todo meu te receber. E aqui é o Mídia Certa, assim como a Cultura Paulista, está de braços abertos para todo mundo que queira falar sobre publicidade e propaganda. Obrigado. Tá bom? Obrigado, Lucas. Muito obrigado. Obrigadão, hein? A gente volta na próxima sexta-feira, lembrando que amanhã esse programa será reapresentado no sábado, amanhã, às 6 horas da tarde. Um abraço e até lá.